Bom dia, pessoal. A gente vai tratar aqui nessa videoaula de forma bastante sucinta de uma introdução à biologia celular, tá ok? Primeiro a gente para no primeiro ponto fundamental, a unidade essencial dos seres vivos, a célula, tá certo? Todos os seres vivos são compostos de células. Eu tenho uma distinção entre seres vivos pluricelulares e unicelulares, ou seja, compostos de muitas células e seres vivos compostos de uma única célula. Tá? Esta é uma maneira da gente enxergar os seres vivos pensando nessa unidade fundamental que é a célula. Como exemplos de seres pluricelulares, eu poderia citar os animais, as plantas. E como exemplos de seres unicelulares, eu poderia citar as bactérias e os protozoários ou mesmo algumas algas. Agora, a unidade fundamental, que é a célula, ela tem uma grande e importante subdivisão. Essa subdivisão aí é dada por uma característica estrutural muito grande que esses dois tipos têm de diferente. Eu tenho esses dois grupos, procariontes e eucariontes, tá? Termos que foram criados em 1937 pelo Chaton. E na composição dessas palavras aí, é sempre legal a gente esmiuçar a etimologia, né, a origem das palavras, a gente acaba entendendo um pouquinho até a própria história do porquê que elas foram formadas e ajuda a entender o conceito, né? Esse elemento de composição cário quer dizer núcleo. E o núcleo, a diferença dos núcleos aí, vamos dizer assim, é a grande marca entre procarionte e eucarionte. Tá? Os eucariontes têm um núcleo organizado e os procariontes não têm núcleo organizado. Então, como essa é a diferença essencial entre as duas células, a palavra cário acabou entrando aí bem no miolo dela para alertar sobre essa diferença. Os outros elementos de composição dessas duas palavras, como por exemplo, o pró dos procariontes, quer dizer antigo ancestral. Isso aí vem porque os procariontes, que são as bactérias, são as primeiras formas de vida do planeta. Tá? É isso que a gente considera, e aliás são formas de vida bastante antigas, alguma coisa em termos de bilhões de anos, e os eucariontes são muito mais recentes. E a palavra eucarionte, ela tem esse eu que quer dizer verdadeiro. E essa designação provavelmente acontece pelo fato de que quem idealizou essas palavras, esses conceitos, foi um ser humano que é composto de células eucariontes. Então, isso foi uma coisa um pouquinho antropocentrista, considerar que as nossas células são as verdadeiras e as dos outros não, as das bactérias não. Se a gente pensar que as bactérias foram as primeiras formas de vida e estão aqui há muito mais tempo, não é muito justa essa consideração aí. E aqui, relatando a diferença básica entre eles, né? Os procariontes eles têm um único cromossomo que não está separado do citoplasma, ele está em contato direto com o citoplasma, sem nenhum tipo de membrana nuclear envolvendo, enquanto que os eucariontes eles têm vários cromossomos envoltos por uma membrana nuclear. Então, essa é a grande diferença entre as duas células. É a grande diferença, mas não é a única. Além dessa diferença da membrana nuclear, do núcleo organizado, eu tenho outras diferenças. Os eucariontes eles têm sistemas complexos de membranas, enquanto que os procariontes não têm. E esses sistemas complexos de membranas acabam constituindo o que a gente chama de organelas. Então, os eucariontes têm diversas organelas diferentes, enquanto que os procariontes não têm organelas. Além disso, o DNA dos eucariontes ele é composto por vários cromossomos que estão conjugados com histonas, que são algumas proteínas que ajudam a organizar essa fita de DNA,
enquanto que os procariontes, o DNA ele não está conjugado com estonas e é normalmente um único cromossomo. Ou seja, existe uma clara simplicidade da célula procarionte em relação ao eucarionte. Essa simplicidade, no entanto, não quer dizer que o eucarionte ele é mais evoluído e o procarionte é menos evoluído. Esse conceito, em termos biológicos, não faz muito sentido, porque a gente não pode dizer que os procariontes estão mal adaptados. Eles estão aqui na Terra nos mais diferentes nichos ecológicos possíveis. Então, eles apareceram muito antes e persistem até hoje. Então, eles estão muito bem adaptados. É só uma questão de diferença de complexidade. Outra diferença que a gente encontra entre esses dois tipos celulares é o fato de que os eucariontes possuem um sistema de fibras de actina, que a gente chama de microfilamentos, que polimerizam e despolimerizam e ajudam a movimentar as organelas. Os procariontes não têm um sistema como esse. Além disso, o ribossomo dos eucariontes ele é diferente do ribossomo dos procariontes. Então, embora os dois tenham ribossomos, que é aquela fábrica de proteínas da célula, eles são estruturalmente diferentes. E isso é uma coisa boa, porque eu consigo encontrar drogas que atuam no ribossomo de procarionte, que é o caso das bactérias, e que não tem efeito no ribossomo dos eucariontes, que é, por exemplo, o nosso caso ou o caso dos animais. Então, reparem como um conhecimento de biologia básica, a diferença estrutural dos ribossomos de eucarionte e procarionte tem implicação na prática clínica, na terapêutica. Tá? Então, eu vou conseguir drogas que agem na bactéria, mas não agem no hospedeiro. E isso é fundamental, porque as drogas têm que ser seguras e com o menor número possível de efeitos colaterais. E aqui a gente vai ver, passo a passo, de forma bem tranquila, as partes de uma célula procarionte. A primeira coisa que a gente sempre fala é a parede celular, que é a parte mais externa de uma bactéria, de um procarionte. Ela tem uma composição bioquímica muito peculiar, tá, com moléculas que só são encontradas em bactérias. Ela acaba protegendo a bactéria de uma série de agressões do meio externo. Abaixo dessa parede celular, a gente tem a única membrana dos procariontes, que é a chamada membrana celular. Eu tenho um citoplasma, evidentemente, e imerso nesse citoplasma aí, eu vou ter ribossomos, que sintetizam proteínas, e vou ter o genoma dessa célula imerso em contato direto com o citoplasma. Ele costuma ficar numa região da célula mais condensada e o pessoal convencionou chamar essa região de nucleoide, mas não é um núcleo, tá certo? Porque não existe membrana nuclear nessa célula. Já na célula eucarionte, e aqui eu peguei um modelo de uma célula eucarionte animal. Eu tenho membrana celular, e aqui um parênteses. Se eu pegasse uma célula vegetal, se eu pegasse uma célula fúngica, eu teria o componente parede celular também. Só que são paredes celulares completamente diferentes da parede celular das bactérias, que são as procariontes. Além da membrana celular, eu tenho a membrana nuclear, dentro do qual eu tenho o genoma, que são vários cromossomos. Eu tenho uma certa complexidade aí no genoma de uma célula eucarionte. Tem o citoplasma, como é natural, e aí eu tenho uma série de outras coisas. Além dos ribossomos, que é uma macromolécula em comum com os procariontes, eu tenho aquelas organelas que são sistemas de membrana. Retículo endoplasmático rugoso, frequentemente associado aos ribossomos. Tem o retículo endoplasmático liso, que é sem os ribossomos. Tenho mitocôndrias.
tenho os filamentos de actina, tenho os lisossomos, que são vesículas nas quais eu tenho coleções enzimáticas, tenho o complexo de Golgi, tenho depósitos de glicogênio ou de lipídios, e no caso das plantas eu tenho os cloroplastos. Então reparem como a célula eucarionte ela é bem mais complexa do que uma célula procarionte. E aqui a gente vai ver o seguinte, nós vamos tentar enxergar toda essa discussão de célula eucarionte e procarionte aplicado à classificação de reinos que o Whittaker idealizou em 1969 e acabou ficando extremamente famosa e é usada até hoje na graduação dos cursos da área da saúde. O Whittaker, o que ele fez? Ele olhou todas as formas de vida, né? E óbvio que eram compostas de células. E aí ele percebeu o seguinte, já que a gente tem dois tipos celulares fundamentais, procarionte e eucarionte, e dentro dos procariontes existe mais ou menos um padrão muito aproximado entre eles são todos muito parecidos, a gente pode fazer uma grande distinção, pegar os eucariontes e separar os procariontes em um único reino, que ele chamou de reino Monera. Esse nome ficou extremamente famoso, até hoje muitos livros usam o termo reino Monera, tá certo? Porém, recentemente, já faz um tempo na verdade, esse reino mudou para reino Procariotae, justamente para refletir o quê? Esse é o reino dos procariontes. Os outros todos são procariontes, e o Whittaker separou em 4 aí, Animalia, Plantae, Fungi, Protista. Tá? De que maneira ele organizou esses 4 aí? Esse aqui é um outro esquema que ajuda a gente a entender melhor. E aqui eu vou usar a ponteira para indicar, ele pegou todo mundo que é feito de célula e falou, olha, os procariontes vão ganhar um reino à parte. E quem que é procarionte? Bactéria. Os eucariontes, ele dividiu em 4, porque ele separou os eucariontes exclusivamente unicelulares aqui. E todos os outros que são pluricelulares dividiu em 3. Quem conseguia fazer fotossíntese chamou de planta. Os outros 2 não fazem fotossíntese. Um deles absorve nutriente de substrato e o outro ele ingere alimento que cai numa cavidade na qual esse alimento vai sofrer digestão. E ele chamou de animais. Então eu tenho aqui os 5 reinos, tá certo? Uma pergunta que se faz quando a gente mostra isso, porque a gente fala de animais, plantas, fungos, protozoários e bactérias. Cadê os vírus? Esta é uma boa pergunta. Aliás, uma boa pergunta é saber se vírus é vivo ou não é vivo. O fato deles conseguirem se replicar, ainda que precisando de uma célula, e o fato de causarem doenças, acabam empurrando os vírus para a gente da área da saúde olhar como alguma coisa viva, tá certo? Porque eles conseguem causar doenças, eles são contagiosos, eles conseguem se replicar, não sozinhos, mas conseguem. Os vírus, no entanto, não entraram na classificação do Whittaker por um motivo muito simples. Eles não são células, e o Whittaker fez uma classificação baseado na unidade fundamental da vida, que é a célula. Então, os vírus eles não são parte desta classificação aqui. Tá? Eles são colocados junto com outros grupos, os viroides e os prions, num grupo de agentes acelulares, ou seja, agentes que não são compostos de células. Os vírus têm uma certa complexidade ainda, tem uma capa de proteína envolvendo um ácido nucleico, mas viroide, por exemplo, é uma fitinha de RNA infecciosa. Até onde a gente sabe, só causa doença em plantas. E os prions são proteínas infecciosas. Então, não são sequer um ácido nucleico. A mais famosa doença
causada por prion que a gente tem é a doença da vaca louca, mas existem muitas outras ocasionadas por prions. Então, nesse slide aqui, meio que a gente tem tudo que é bastante importante em termos de área de saúde, né? Eu tenho os vírus, viróides e prions como um grupo de seres, vamos dizer assim, acelulares, e eu tenho ali nos seres celulares, animais, plantas, fungos, protozoários e bactérias. Com isso, a gente encerra essa breve passagem, essa breve introdução na biologia celular. Em seguida, vocês têm que responder uma testagem relacionada a esta videoaula aqui, e há um texto de suporte bastante curtinho, só para fazer uma complementação. E no dia e horário da aula, a gente vai debater ideias, tirar dúvidas e esclarecer questões relacionadas ao questionário que vocês vão responder. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é só.